Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a JC Cursos e Treinamentos. Meu nome é Júlio Almeida e eu vou estar apresentando uma série de vídeos voltados tanto para auditores quanto para auditados. E qual o objetivo? É apresentar as prováveis evidências durante um processo de auditoria. Então eu vou estar apresentando as cláusula por cláusula da norma e as prováveis evidências. Isso tanto vai ser útil para o auditor quanto para o auditado, de forma que ele possa já ter com essa informação quais são as evidências que podem ser apresentadas durante a auditoria em determinada cláusula da norma. Então vamos ver como ficaria essas evidências que seriam apresentadas cláusula por cláusula. No 4.1, o que diz a norma? Entendendo a organização e seu contexto. A organização deve determinar as questões externas e internas que sejam pertinentes para o propósito e para o seu direcionamento estratégico e que afetem a capacidade de alcançar os resultados pretendidos do SGQ, da organização. Então, uma forma bem simples e que atende ao requisito da norma é quando é apresentado a matriz SWOT, também conhecida como FOFA. Né? Então, a matriz SWOT é bem simples e fácil de desenhar. Dentro do ambiente interno, ou seja, dentro da própria organização, nós vamos ter o quê? Os pontos fortes e vamos ter os pontos fracos. E quais são os pontos fortes? Os pontos fortes, por exemplo, a organização ela pode ter um sistema de gestão em que a força de trabalho seja bem participativa, seja engajada. Isso é um ponto forte dentro da organização. Um ponto fraco, o baixo nível de escolaridade, né, da força de trabalho, é algo que tem que ser melhorado, então já foi identificado como um ponto fraco. E no ambiente externo, quais são as oportunidades e quais são as ameaças? As oportunidades e aquilo que pode trazer uma oportunidade de melhoria do negócio da organização. Por exemplo, o lançamento de um novo produto ou a organização obter novos clientes. Então, isso é uma oportunidade se olhando para fora da organização. Uma ameaça se olhando para fora da organização. Qual seria uma ameaça? Uma ameaça poderia ser, por exemplo, a quantidade de concorrentes daquele segmento de negócios. Então aí um grande número de concorrentes, política de preço, né, que é praticada. Então isso aí é uma ameaça no ambiente externo. Ou seja, apresentando uma matriz SWOT, fica bem fácil, né, e simples, tanto para o auditado, que vai estar apresentando algo que ele conseguiu desenhar dentro da organização de uma maneira bem tranquila, bem simples de ser feita, e que também o auditor ele percebe naquele momento em que a organização ela utilizou uma ferramenta, ela utilizou algo para que ela pudesse desenhar, para escrever também e fazer a sua análise de contexto. Ao fazer a análise de contexto, destaco da importância também em que a organização ela deve monitorar e analisar criticamente esse ambiente interno e externo que a organização ela desenhou. De que forma vai ser feito isso? Vamos trabalhar, por exemplo, né, de que forma a organização monitora que esse atendimento do seu ambiente interno, por exemplo, que eu coloquei da baixa escolaridade. Então, ela analisou, verificou internamente que aquela baixa escolaridade é algo que tem que ser melhorado. E elaborou ali um plano de ação. Então, não basta só identificar. Tá? A norma está pedindo também que a organização ela demonstre como ela analisa criticamente e também como é que ela monitora. Ou seja, se tem algo que vai ser preciso melhorar, então precisa ter ali um plano de ação, de forma que ela consiga demonstrar também numa auditoria como é que ela vai atender. A matriz SWOT ou a FOFA ou uma outra ferramenta, seja elas quais forem que forem identificadas. Aqui eu estou destacando somente uma ferramenta.
de forma que aí fique bem claro essa evidência que a organização ela está atendendo esse requisito da norma. O próximo requisito da norma, a subcláusula 4.2, que é entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas. Aqui, o que diz a norma? Que a organização deve determinar essas partes interessadas que sejam pertinentes para o SGQ. E também quais são os requisitos dessas partes interessadas. Então, a organização ela vai dizer quais são as partes interessadas. Por exemplo, são os seus clientes, são os seus provedores, são os seus sócios, né? São os seus acionistas, os órgãos regulamentadores, enfim, a organização vai definir quais são essas suas partes interessadas. Além de definir as partes interessadas, ela também tem que dizer quais são os requisitos dessas partes interessadas. Então, uma evidência que pode ser apresentada, pode escrever uma tabela bem simples, citando quais são essa parte interessada, cada uma delas. Depois escreva lá dizendo qual é o requisito dessa parte interessada. E aí também a norma pede que nesse requisito a organização ela vá demonstrando como é que ela monitora e como é que ela analisa criticamente, né? Como é que ela analisa criticamente o atendimento dessa necessidade e dessas expectativas. Então, se ela diz que atende, por exemplo, o cliente, como é que a organização vai evidenciar que tem o atendimento às necessidades e expectativas desses clientes? Nós fazemos aqui a nossa pesquisa de satisfação de cliente, por exemplo. Então, cita lá qual é o indicador, se for um indicador, coloca lá descrito qual é esse indicador, qual é a meta estabelecida, quais foram os resultados obtidos. E, se tiver, por exemplo, abaixo da média, o que foi feito, qual a ação que foi feita. Então, isso serve para cada uma das partes interessadas definidas, ok? Então, definam quais são as partes interessadas, depois, na sequência, é só escrever quais são os requisitos dessas partes interessadas. E como a organização monitora e como é que ela analisa criticamente. Então, é importante, para completar o atendimento do requisito, que a organização ela monte também, lá pode apresentar uma tabela, tá? Eu estou citando uma tabela como um exemplo bem simples e fácil de fazer, dizendo como é que a organização monitora. Nós temos aqui uma pesquisa de satisfação. Pode ser do cliente também, como eu citei. Pode ser uma pesquisa de satisfação interna da sua parte interessada, colaborador, funcionário, e qual foi o resultado dessa pesquisa, como é que está o atendimento, se está atendendo, está dentro da meta estabelecida, enfim, monte lá uma tabela e dessa forma você consegue evidenciar que está atendendo a esse requisito da norma. A subcláusula 4.3, que é determinando o escopo do SGQ. Nessa subcláusula, a organização tem que apresentar, tem que mostrar qual é o escopo. Lembro que aí o escopo, ele como a norma chama, a norma pede 3 documentos, e o escopo é um documento, ou seja, uma informação documentada mantida, ou seja, a organização tem que evidenciar esse escopo. Como informação documentada, tem que ter aquele controle também, a data da revisão do escopo, da elaboração, aprovação, onde é que ele é mantido como informação documentada. Eu tenho visto muitas empresas colocam o escopo dentro do próprio manual da qualidade, se tem um manual da qualidade. Ou não, você pode apresentar um documento à parte mesmo, lá escrito qual é o escopo da organização. Lembrando, o escopo é uma informação documentada, tem que ser mantida como informação documentada. Aqui eu vou trazer um exemplo que nós vamos ver nessa sequência de um escopo. Vejam só. Como está nesse escopo? Como foi desenhado? Como um exemplo, tá bom? Somente como exemplo. Escopo da organização: projeto, produção, venda, entrega e assistência técnica de computadores e notebooks, leves e com preços competitivos. Ou seja, quando escreveu o escopo da organização, ela considerou o 4.1 e o 4.2. Ou seja, vamos imaginar que a organização, ao fazer o seu escopo, o que ela fez? Uma consulta, né? Considerou aí o contexto interno e externo e também as suas partes interessadas, ou seja, verificou que os computadores poderiam ser
pesados e mudou para leves, considerou também os preços, tornando preços competitivos. E a norma diz também que ao escrever o escopo tem que também falar sobre o produto ou o serviço da organização. Então, dessa forma, a gente tem um escopo aí atendido, ok? Lembro, mais uma vez, o escopo tem que ser mantido como informação documentada. Esse é o primeiro documento que aparece e que a norma pede que tem que ser um documento. Nós apresentamos esse exemplo. Tá? Na sequência, a gente vai ter 4.4, Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos. Ou seja, como é que a organização ela vai evidenciar que ela desenhou seus processos. Lembrando que os auditores, tá, pessoal, o auditor, ele audita processo. Então, vocês precisam ter uma evidência de que a organização ela apresente, ela desenhou os seus processos. Colocou lá as suas entradas, o processo, colocou as saídas, enfim, definiu todas essas sequências que a norma pede ao escrever o processo. E o que a norma pede quando for escrever o processo? O que vai ter que ser evidenciado? Que a organização ela determinou, como está na norma, né? Determinou as entradas requeridas e as saídas esperadas, ou seja, vai ter que ter um fluxo, ou seja, você pode apresentar um fluxo mostrando quais são as entradas, os processos propriamente dito e quais são as saídas desse processo, ok? Tem que determinar a sequência e a interação desses processos. Quem se comunica com quem dentro do processo? Né? A saída de um processo vai ser a entrada de um outro processo. E aí eles se comunicam de que forma? Então coloque lá no fluxo essa sequência e essa interação desses processos. E a norma ainda continua, que a organização deve assegurar a operação e controle eficaz desses processos. Através de que forma? De monitoramento, medição, indicadores de desempenho relacionados. Então, desenhou o fluxo, fez o fluxo, também apresente. Né, de como é que é feito o monitoramento. Ou seja, se eu tenho um processo que eu sou responsável por ele, eu tenho que apresentar como é que eu monitoro, para saber se o que eu estou fazendo está de acordo com o que foi estabelecido, com o que foi especificado. Então, como eu monitoro, como eu sei que eu estou atendendo, como eu sei que o meu processo ele está sendo executado conforme o que foi pretendido, que foi estabelecido para ele. Então aí tem que evidenciar também o monitoramento. Como é que você faz o monitoramento desse processo? Eu tenho aqui o meu indicador de desempenho. Como é que você faz o teu indicador de desempenho? Então eu faço aqui, eu coloco aqui quais são as minhas metas estabelecidas, erros, por exemplo, que tem que ter, não conformidades, enfim, você vai mostrar como é que você faz o monitoramento do seu processo. As medições e os indicadores de desempenho relacionados, é isso que eu estava comentando. Então, à medida que você vai mostrando o seu processo, você tem que mostrar também como é que você mede, como é que você acompanha, e se esses resultados eles estão atendendo a meta estabelecida, né, o objetivo daquele processo. Então, isso é importante que seja apresentado. Também a norma pede que seja apresentado quais são os recursos necessários para esse processo. Então, se eu vou fazer um processo, eu vou ter um indicador de como eu tenho os resultados que eu estou obtendo, e também se os recursos para executar esses processos, eles estão atendendo. E como você pode evidenciar? Aí pode apresentar, como eu falei, aí um fluxograma, destacando essas etapas também, é bem tranquilo para fazer. E eu estou mostrando aqui também, vou apresentar agora aqui para vocês, o chamado diagrama de tartaruga. O diagrama de tartaruga é bem simples. Vejam, como é que ele é desenhado? É como se fosse mesmo a imagem de uma tartaruga. Então nós vemos ali como se fosse o casco ali da tartaruga, né? O processo propriamente dito, ou seja, o processo que está sendo executado. Aí tem as entradas, tem as saídas e as patinhas ali, ou as patas da tartaruga, né? Como quem, os recursos, como é que é executado, quais são os indicadores. Então, nessa imagem aí que eu estou colocando, fica bem fácil perceber que num único quadro você consegue desenhar e ficar bem tranquilo e evidenciar que através do diagrama de tartaruga, você tem ali o desenho dos seus processos.
de forma que fique bem claro, né, e fácil de entender para o auditor e principalmente para o auditado. Tá? O importante é que o sistema de gestão ele seja entendido pelos seus executantes e as pessoas que executam eles têm que entender. Tá? Não é um sistema de gestão somente para o auditor. O sistema de gestão não é para o auditor. O sistema de gestão é para a organização e para que ela desempenhe bem as suas atividades, né, e tenha resultados conforme que for planejado para ter aquele resultado obtido, resultado esperado. E é isso que se quer. Nesse primeiro vídeo, tá, nós vimos a cláusula 4. No vídeo seguinte, nós vamos dar sequência a todas as outras demais cláusulas, ok? Então, eu espero que eu tenha conseguido passar de uma forma bem simples também esse atendimento. Qualquer dúvida, podem escrever nos comentários, tá bom? Que eu respondo também. Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas e esclarecimentos. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.